Acorda às 7 da manhã. Você não quer se levantar. Claro, quem iria querer depois de passar mais uma noite remoendo aquele relacionamento que te cuspiu com um caroço de cereja? Você se revira na cama, os lençóis cheiram a muitos pensamentos e pouco sono. O travesseiro tem o formato da sua cabeça, mas também das suas dúvidas. Você ainda se pergunta se foi sua culpa. Spoiler, não. Mas esse não é o ponto. O ponto é que Carl Jung, aquele cara com a barba e teorias saídas diretamente de um romance gótico, descobriu algo tão perturbador que preferiu guardar para si. Não se tratava de curar o trauma. Tratava-se do que acontece em seguida, quando o empata, aquele que sente tudo, que absorve tudo, que assume tudo, chega ao estágio final. Aquele estágio que ou te destrói completamente ou te transforma em algo sem nome nos livros de psicologia. Algo que assusta até mesmo aqueles que te conheciam antes. Se você ainda está assistindo, você reconheceu algo. Curta agora. Assim eu sei que você está aí. Que você é um daqueles que andaram pelo fogo. É com essa curtida que nos reconhecemos. Curta agora. Jung o chamou de empata soberano. Não curado, não sobrevivente. Soberano. Como um rei que conquistou seu reino interior após uma guerra brutal. Mas essa soberania tem um preço. E não é o que você pensa. Não se paga com lágrimas ou sessões de terapia. Se paga com solidão, com mal-entendidos, em relacionamentos que explodem porque você se tornou lúcido demais, consciente demais, incontrolável demais. Sua família olha para você de soslaio. Seus amigos dizem que você mudou. E eles estão certos. Você mudou. Mas eles não entendem que você não se tornou frio. Você se tornou sensível. Há uma diferença. Então você sai da cama. Seus pés tocam o chão frio. Lá fora, a cidade desperta com o seu barulho habitual de buzinas, ônibus e pessoas correndo em direção a vidas que não lhes pertencem. Você, por outro lado, caminha lentamente em direção ao banheiro. Você se olha no espelho. Seus olhos. Jung disse que os olhos dos empatas supremos mudam, que eles têm uma nova profundidade, como se tivessem olhado para o abismo da natureza humana e, em vez de se afogar, aprendido a nadar. Você não é mais a pessoa que era 3 anos atrás. Aquela pessoa que acreditava que o amor podia curar tudo, que dar o suficiente era o suficiente para receber algo. Essa pessoa está morta. E tudo bem, porque em seu lugar nasceu alguém que sabe dizer não sem se sentir culpado. Alguém que sente a dor dos outros, mas não se afoga nela. Alguém que reconhece a manipulação a quilômetros de distância e sorri porque os jogos psicológicos parecem tão transparentes quanto vidro. Mas voltemos a Jung. Esse sujeito, em 1928, encontra-se com uma paciente. Ele a chama apenas de M em suas anotações. Uma mulher de 34 anos que havia atraído uma série de narcisistas como um ímã atrai limalha de ferro. Quando ela chega a Jung, está psiquicamente dissolvida. Suas palavras, dissolvidas, como açúcar na água. Ela não conseguia mais distinguir suas emoções das dos outros. Elas se tornaram uma esponja emocional sem forma. Mas Jung observa algo extraordinário nos 2 anos seguintes. M não se cura simplesmente. M se transforma. Como uma lagarta se tornando uma borboleta, mas sem toda aquela poesia de cartão postal. Mas como um pedaço de carvão se tornando um diamante sob pressão. Jung chama isso de transformação alquímica por meio da integração da sombra. Grandes palavras, mas o que elas realmente significam? Significa que M teve que encarar a parte de si mesma que sempre rejeitou. A parte egoísta, a parte manipuladora, a parte que podia ser cruel. Porque o narcisista, aquele babaca que te destruiu, na verdade te fez um favor involuntário. Ele te forçou a ver seu lado sombrio. Jung o chamou de espelho da sombra. O narcisista reflete para o empata sua própria capacidade de manipulação, egoísmo e distanciamento emocional, coisas que o empata não quer admitir que tem. Mas ele tem. Todos nós temos. A diferença é que o empata soberano as reconhece, as integra e as usa conscientemente, em vez de projetá-las nos outros ou negá-las. M se torna o que Jung chama de empata soberana.
Ela consegue sentir a profundidade da dor dos outros sem se afogar. Ela consegue detectar a decepção com uma precisão sobrenatural. E, acima de tudo, ela se tornou imune à manipulação ao mesmo tempo em que mantém sua capacidade de compaixão genuína. A família percebe a mudança imediata. Antes, ela era a cuidadora emocional de todos. Aquela que resolvia problemas, que absorvia tensões, que agia como um amortecedor. Agora ela estabelece barreiras que parecem muros de concreto armado. Os amigos a acusam de se tornar fria, diferente. Mas Jung entende que Amy atingiu algo que ele pensava ser apenas teoria. Ele viu isso nos olhos dela, aqueles olhos que guardam profundidades nunca vistas antes, como se ela tivesse olhado para o abismo e, em vez de se afogar, o tivesse estudado, catalogado, compreendido. Metamorfose 3. Integração. O empata começa a escolher conscientemente quais aspectos de sua sombra acolher e quais transformar. Jung chamou isso de incorporação seletiva da sombra. Desenvolvem a capacidade de sentir a raiva sem se tornarem cruéis, de reconhecer o egoísmo sem se tornarem narcisistas, de assumir o poder sem se tornarem manipuladores. É um equilíbrio delicado, como andar na corda bamba, mas com o tempo torna-se natural, torna-se quem você é. Metamorfose 4. Emergência. As habilidades empáticas retornam, mas de forma refinada. Jung documentou que os empatas nesse estágio conseguiam sentir as emoções dos outros, mas não eram motivados a consertá-las. Conseguiam detectar a manipulação, mas respondiam com compaixão em vez de raiva. Conseguiam amar profundamente sem perder o centro. É como ter um termostato emocional em vez de estar à mercê do clima emocional dos outros. Você pode entrar em uma sala cheia de tensão e não absorvê-la. Você pode estar com alguém que sofre sem tornar a dor dele a sua. Você pode amar sem se afogar. Metamorfose 5. Soberania. O estágio final observado por Jung foi o desenvolvimento do que ele chamou de consciência arquetípica. Essa era a capacidade de enxergar além da psicologia individual, para os padrões mais amplos que governam o comportamento humano. Esses empatas se tornaram o que Jung chamou de pontes conscientes entre os reinos pessoal e transpessoal. Eles podiam operar em múltiplos níveis simultaneamente. Eles viam a pessoa à sua frente, mas também o padrão arquetípico que essa pessoa personificava. Eles viam a história do indivíduo, mas também a história coletiva da humanidade, já repetindo-se através dessa pessoa. Jung observou que cada metamorfose normalmente levava de 6 a 18 meses, com todo o processo exigindo de 3 a 7 anos de trabalho consciente. No entanto, ele enfatizou que o prazo variava muito, dependendo da disposição do indivíduo em confrontar a sua sombra e de seu comprometimento com a integração, em vez de apenas com a cura. Não se tratava de colocar band-aids, tratava-se de reestruturar a partir dos alicerces. E isso leva tempo, paciência, autocompaixão. Jung identificou várias armadilhas específicas que poderiam descarrilhar os empatas durante sua transformação. Ele alertou que evitar essas armadilhas era crucial para alcançar a verdadeira soberania. A armadilha da superioridade espiritual. Jung alertou que alguns empatas, após vislumbrarem suas habilidades evoluídas, tornaram-se o que ele chamou de espiritualmente grandiosos, acreditando que seu trauma os tornava mais iluminados do que outros. A verdadeira soberania inclui profunda humildade, escreveu Jung. No momento em que você acredita que está além da sombra, você é possuído por ela. É fácil cair nessa armadilha. Você trabalhou duro, você passou pelo inferno. Você quer acreditar que isto significa alguma coisa, que isso o torna especial. Mas o ego também se infiltra na espiritualidade, até mesmo na evolução psicológica. Permanecer humilde enquanto cresce é a verdadeira arte. A armadilha da cura perpétua. Alguns empatas se tornaram viciados na própria transformação, buscando sempre novas formas de cura em vez de complementar os seus próprios ganhos. Jung chamou isso de materialismo terapêutico. Tratar a cura como consumo, em vez de corporificação. É como colecionar diplomas de cursos de desenvolvimento pessoal, mas nunca aplicar nada do que aprendeu. A cura deve se tornar uma experiência vivida, não um projeto eterno.
Armadilha do isolamento dependente. Embora algum isolamento fosse necessário para a integração, Jung alertou contra o uso da evolução psicológica como desculpa para evitar qualquer conexão humana. O empata soberano serve à consciência por meio do engajamento, não do afastamento. É verdade que você precisa de espaço, que certas pessoas o esgotam, mas você não pode usar a sua evolução como armadura contra o mundo. Você deve encontrar uma maneira de estar no mundo sem ser corrompido por ele. Difícil, mas necessário. Armadilha da vingança. Jung observou que alguns empatas usavam seus insights psicológicos evoluídos para manipular ou punir sutilmente aqueles que os feriram. A verdadeira integração transforma o desejo de vingança em compaixão pelo inconsciente, escreveu ele. É tão tentador usar o que você aprendeu como uma arma. Você vê as fraquezas das pessoas, você sabe como atingi-las onde dói. Mas se fizer isso, você volta ao ponto de partida. Você se tornou aquilo que odiava. A verdadeira soberania significa ter o poder de ferir, mas escolher não fazê-lo. A prática de manutenção recomendada por Jung era o que ele chamava de check-ins diários vi-sombra. Examinar regularmente suas motivações, projeções e reações emocionais para garantir que permaneça consciente de seus processos psicológicos. É como escovar os dentes, mas para sua psique. Uma rotina diária de higiene mental que previne o acúmulo de inconsciência. A última visão de Jung sobre os empatas soberanos foi talvez a mais profunda. Ele acreditava que eles representavam um salto evolutivo na consciência humana, essencial para o desenvolvimento psicológico da humanidade. O empata soberano, escreveu Jung, tornou-se o que acredito representar o próximo estágio da evolução humana, indivíduos capazes de sentir todo o espectro da experiência humana, permanecendo ancorados na sua verdade. Eles são a ponte entre a consciência do ego e a autorrealização. Jung acreditava que, à medida que a humanidade enfrentava a complexidade psicológica crescente, esses empatas evoluídos serviriam como parteiras da consciência, ajudando outros a navegar em sua própria integração sombria e desenvolvimento empático. E nos via como essenciais para a cura do trauma coletivo que a humanidade sofre. O sofrimento deles não era pessoal, concluiu Jung, mas arquetípico. Eles suportaram a experiência humana coletiva de abuso e emergiram com o remédio que nossa espécie precisa para o seu próximo passo evolutivo. Jung escreveu: eles comeram da árvore do conhecimento psicológico e, como Adão e Eva, não podem mais retornar ao jardim da inocência inconsciente. Essa frase impressiona porque é verdadeira. Uma vez que você vê, não pode deixar de ver. Uma vez que você entende como os mecanismos de defesa, projeções e manipulações funcionam, você não pode fingir que não sabe. É como assistir a um filme depois de ler o script. Você já sabe o que vai acontecer. Você sabe porque aquele personagem diz aquela fala. Você sabe que ferida ele está tentando esconder. E isso torna tudo menos espontâneo, menos leve, menos fácil. O aspecto mais perturbador era que muitas pessoas instintivamente temiam esses empatas avançados. Jung observou que outros poderiam sentir, mesmo inconscientemente, que esses indivíduos conseguiam enxergar através de suas defesas psicológicas. Ninguém quer estar com alguém que consegue ler você como um livro aberto. É desconfortável, é vulnerável, é assustador. Então, as pessoas se distanciam. Elas dão desculpas, dizem que você mudou, que você não é mais você mesmo. E elas estão certas. Você não é. Você é algo mais complexo, mais sutil, mais real. Mas a verdade é assustadora. Jung também estudou o que chamou de dons colaterais da soberania empática. Essas habilidades emergiram após a integração. Uma mulher que havia sobrevivido à manipulação psicológica por colegas havia desenvolvido habilidade diagnóstica sem precedentes como médica. Outro indivíduo havia desenvolvido uma intuição quase presciente sobre os padrões de comportamento humano. O ponto em comum que Jung identificou foi a capacidade de encarar o abuso como iniciação e não como vitimização. Eles entendiam sua experiência como preparação para um propósito maior e não como crueldade casual. Mas Jung também estudou o padrão de fracasso, empatas talentosos que não se integravam. Ele observou que eles tipicamente caíam em uma das duas armadilhas. Ou permaneciam identificados como vítimas, usando o trauma como identidade primária,
ou se tornaram o que Jung chamava de magoadores feridos. Usavam seus insights psicológicos para manipular e controlar os outros. Jung escreveu: a diferença entre o empata soberano e o empata destruído não é a gravidade do trauma, mas a disposição de transformar veneno em remédio. O padrão de fracassos sempre envolvia o que Jung chamou de negação da sombra, a recusa em reconhecer a própria capacidade para os mesmos comportamentos que os feriram. Estamos chegando a um ponto crucial. Empatas soberanos precisavam de tipos de relacionamento completamente diferentes dos empatas típicos. Jung desenvolveu o que chamou de teoria da compatibilidade da consciência, para ajudá-los a encontrar conexões autênticas. Sinais reconhecíveis, outros empatas evoluídos poderiam ser reconhecidos por sua capacidade de discutir psicologia sem se tornarem defensivos, por seu conforto com paradoxos e contradições, por sua falta de necessidade de estar certo ou superior, e pelo que Jung chamou de humor arquetípico, a capacidade de encontrar leveza nos padrões humanos mais sombrios, um tipo de humor sombrio, mas não cínico, consciente, mas não cruel. Segundo Jung, as características de relacionamentos seguros incluíam respeito mútuo pelos limites psicológicos, silêncio confortável sem a necessidade de preencher o espaço com conversas triviais, a capacidade de discutir aspectos obscuros sem julgamento e o que Jung chamou de intimidade consciente, conexão baseada em autorrevelação autêntica, em vez de projeção, sem máscaras, sem jogos, apenas duas pessoas que realmente se veem e se aceitam, incluindo as partes desconfortáveis. Estratégias de construção de comunidade. Jung recomendou que empatas soberanos buscassem outras pessoas que tivessem passado por experiências transformadoras semelhantes, não necessariamente abuso narcisista, mas qualquer experiência que forçasse uma rápida evolução psicológica. Ele observou que sobreviventes de trauma, buscadores espirituais que confrontaram a sombra e indivíduos que sobreviveram a grandes transições de vida frequentemente eram companheiros compatíveis. Jung alertou contra a tentativa de manter relacionamentos com indivíduos inconscientes por culpa ou obrigação. Uma borboleta não pode fingir que ainda é uma lagarta, escreveu ele. Tentar fazer isso não serve a ninguém e desonra a transformação. Ele também recomendou o que chamou de serviço arquetípico, usar as habilidades empáticas evoluídas para servir ao inconsciente coletivo por meio do ensino, da cura, da criação ou simplesmente moldando a consciência integrada. Essas pessoas não foram feitas para viver vidas ordinárias. Elas foram feitas para ser pontes, para ser guias, para ser curadores. Não porque fossem melhores, mas porque tinham visto coisas mais profundas e viveram para contar a história. Jung argumentou que a transformação de empata ferido em empata soberano segue o que ele chamou de 5 metamorfoses. Cada uma é marcada por mudanças e desafios psicológicos específicos. Metamorfose 1. Dissolução. Isso ocorre durante o abuso ativo, quando a identidade anterior do empata se desintegra completamente. Jung observou que isso parece morte psicológica, mas na verdade é a dissolução do ego, preparando-se para o renascimento. O empata experimenta o que Jung chamou de desintegração abençoada, a destruição de falsos conceitos de si mesmo. É como quando você deixa cair um vaso. Você não pode colocá-lo de volta exatamente como ele estava, mas você pode usar os pedaços para fazer um mosaico. Algo novo, diferente, talvez até mais bonito. Metamorfose 2. A descida pós-abuso. O empata entra no que Jung chamou de uma jornada voluntária ao submundo. Ele precisa confrontar seu próprio sombra, reconhecer sua participação na dinâmica, confrontar seus medos mais profundos sobre o seu valor e capacidade de ser amado. Jung observou que isso frequentemente envolve o que parece ser depressão, mas na verdade é compostagem psicológica. Você está decompondo velhas estruturas para nutrir novas. É repugnante, é doloroso, é necessário. Como esterco fertilizando o solo. Vamos analisar o seu caso. Talvez você não seja a Amy. Talvez nunca tenha ouvido falar de Jung antes. Mas você reconhece esse sentimento. Aquele sentimento de ter se mudado depois daquele relacionamento tóxico. De ter perdido algo, mas também ganhado outra coisa. Algo que você não consegue nomear. É como se você tivesse desenvolvido um superpoder desconfortável. Você vê as pessoas como elas são, não como fingem ser. Você vê seus mecanismos de defesa, suas projeções, suas mentiras. E isso te isola, porque ninguém quer estar como alguém que vê através das suas máscaras. É perturbador, é irritante.
É como fazer um raio-x psicológico, útil, mas muito solitário. Jung identificou 3 mortes que os empatas vivenciam durante o abuso narcísico. A primeira morte, a da autoimagem idealizada de uma pessoa puramente boa e generosa. Você descobre que também pode ser vingativo, egoísta e frio. E isso destrói, porque toda a sua identidade foi construída em ser o bom, aquele que ajuda, aquele que compreende. A segunda morte, a da crença de que o amor pode curar qualquer um. Você descobre que você não pode salvar ninguém. Você não consegue amar com força suficiente para consertar alguém que está quebrado por dentro. E isso parte seu coração. A terceira morte, a da necessidade de validação externa para se sentir digno. Você descobre que não importa o quanto você dê, o quanto você se sacrifique, o quanto você se dobre, nunca será o suficiente para certas pessoas. E então você para de procurar aprovação externa. Você a encontra dentro de si. Ou você não a encontra de jeito nenhum. Essas 3 mortes não são metáforas, são experiências viscerais. Você a sente no seu corpo, nas suas entranhas, no seu peito, como se algo dentro de você estivesse literalmente se decompondo. Jung chamou isso de cadinho empático, um caldeirão psicológico onde você é completamente destruído ou forjado em algo muito mais resiliente. A chave está na integração da sombra por meio da individuação forçada. Palavras complicadas para dizer que você deve aceitar que também é o que sempre odiou. Você deve abraçar sua capacidade de ser um babaca, de ser egoísta, de ser desapegado. Não de se tornar um narcisista, mas de parar de ser uma vítima fácil. Jung escreveu que o empata deve encarar sua própria sombra, não por meio de uma introspecção gentil, mas sim por meio de um confronto brutal com sua capacidade de escuridão. O narcisista inconscientemente se torna o catalisador desse trabalho psicológico essencial. Lindo. É uma pena que, enquanto você o faz, sinta como se sua pele estivesse sendo arrancada em tiras. Mas quando você chega ao outro lado, algo mudou. Você desenvolveu o que Jung chamou de empatia integrada, a capacidade de sentir sem se ajustar, de compreender sem assumir responsabilidades, de amar sem se perder. Não é dormência emocional, é maestria emocional. Uma diferença entre ser arrastado por um rio e saber nadar nele. As mudanças neurológicas observadas por Jung foram profundas. Esses empatas mantiveram a sensibilidade, mas adquiriram o que ele chamou de capacidade de filtragem consciente. Eles podiam perceber tudo, mas escolher o que processar. Era como ter um controle de volume na sua percepção emocional, que podia ser aumentado ou diminuído à vontade. Jung observou que isso era semelhante ao de mestres avançados em meditação, mas alcançado por meio de traumas e não de prática espiritual. Menos zen e mais um sobrevivência, mas igualmente eficaz. Mas há um lado obscuro nisso tudo, e Jung o documenta com uma precisão assustadora. Empatas que chegavam a esse estágio final frequentemente se isolavam, não por escolha, mas por necessidade. A transformação que os torna psicologicamente poderosos também os torna fundamentalmente incompatíveis com pessoas inconscientes. Jung documentou que esses empatas evoluídos não conseguiam mais tolerar o que ele chamava de inconsciência psicológica nos outros. Eles detectavam instantaneamente quando alguém estava operando a partir da projeção ou manipulação do ego. Isso criava o que Jung chamou de lacuna de consciência, um abismo intranssuperável entre aqueles que haviam integrado a sua sombra e aqueles que permaneciam inconscientes dela. O paciente de Jung M descreveu o fenômeno desta forma. É como se eu pudesse ver o maquinário psicológico de todos ao meu redor. Suas defesas, suas projeções, suas motivações ocultas, tudo. É transparente agora. Mas essa clareza lhe custou quase todos os relacionamentos que eu já tive. Jung entende isso como o perigo oculto da evolução empática. Esses indivíduos desenvolveram em que ele chamou de visão arquetípica, a capacidade de enxergar além das máscaras e nos padrões psicológicos mais profundos que guiam o comportamento humano.
Isso os tornou curadores e guias incrivelmente poderosos, mas também tornou a interação social comum quase impossível. O empata que sobrevive ao abuso narcisista e atinge a etapa final de Jung passou pelo que ele chamou de individuação definitiva. Tornar-se plenamente si mesmo e, ao mesmo tempo, servir a algo maior do que si mesmo. Você não é mais apenas você mesmo. Você também é um símbolo. O arquétipo vivo. Uma ponte entre o que éramos como espécie e o que poderíamos nos tornar. A descoberta mais perigosa de Jung revelou que as feridas mais profundas, quando devidamente integradas, tornam-se as maiores dádivas da humanidade. O empata soberano é prova de que a consciência pode emergir da catástrofe, que a sabedoria pode ser forjada a partir do sofrimento e que as próprias experiências que parecem destinadas a nos destruir, na verdade, podem ser destinadas a nos transformar. Como Jung escreveu em suas notas finais sobre esse fenômeno, o narcisista, involuntariamente, serve como o sacerdote sombrio da iniciação do empata. Por meio da sua crueldade, ele forja a própria consciência, que em última instância curará o que ele representa. Sua jornada pelo abuso narcisista, se você permitir, pode se tornar sua iniciação à empatia soberana. Não apesar do seu sofrimento, mas por causa dele. Então, aqui está você. Você leu tudo isso. Talvez se reconheça em algumas partes, talvez em muitas. Talvez ainda esteja na fase de dissolução e tudo isso pareça uma teoria distante. Ou talvez já esteja do outro lado, esteja concordando enquanto lê, porque finalmente alguém colocou em palavras o que você vivenciou. Sua transformação serve mais do que apenas a sua própria cura. Ela serve à evolução da humanidade. Cada vez que você escolhe a consciência em vez da inconsciência, você está elevando o nível da consciência coletiva. Cada vez que você integra a sua sombra em vez de projetá-la, você está fazendo um trabalho que beneficia a todos. Cada vez que você ama sem se perder, você está moldando uma nova forma de relacionamento com a qual os outros podem aprender. Você não está quebrado. Você está em construção. Você não é excessivamente sensível. Você é um instrumento afinado que passou por um processo brutal de calibração. Você não está sozinho, mesmo que se sinta isolado. Existem outros por aí que veem o que você vê, que sentem o que você sente, que entendem o que você passou. E quando se encontram, mesmo sem palavras, vocês se reconhecem. Está nos seus olhos. Aquela profundidade que Jung descreveu, aquele algo que diz: eu vi o abismo e escolhi não pular. Sua soberania não é egoísmo, é autopreservação sagrada. Suas fronteiras não são muros, são pontes. Você escolhe quando cruzá-las e quando manter distância. Sua capacidade de enxergar através das pessoas não é cinismo, é clareza. E essa clareza, usada com compaixão em vez de julgamento, é o seu presente para o mundo. Não a desperdice tentando voltar a ser quem você era. Você não pode. Essa pessoa se foi. Abrace quem você se tornou, com todos os seus paradoxos, com toda a sua complexidade, com toda a sua beleza desconfortável. Jung estava certo. Esta é a descoberta mais perigosa, porque muda tudo. Muda a forma como você se vê, como você vê os outros, como você vê o seu passado. Seu sofrimento não foi em vão, foi o cadilho que o forjou. E o que você se tornou no fogo é exatamente o que o mundo precisa. Mesmo que o mundo ainda não saiba, mesmo que olhe para você com suspeita ou medo, mesmo que você tenha que caminhar sozinho por um tempo, você está se tornando soberano. E esse processo, por mais solitário, difícil e incompreendido que seja, é a coisa mais corajosa que você pode fazer. Não apenas por você, mas para todos nós. Porque quando um de nós desperta, torna-se mais fácil para os outros despertarem. Quando um de nós se integra, mostra que é possível. Quando um de nós se torna soberano, abre um caminho para os outros seguirem. Sua transformação é seu serviço. Seu despertar é sua contribuição. Sua soberania é seu legado.
E nunca se esqueça que você chegou aqui por meio de algo que poderia tê-lo destruído, mas não o destruiu. Você ainda está aqui, mais forte, mais sábio, mais você mesmo do que jamais foi. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é o que Jung quis dizer quando falou de empatia soberana. Não perfeição, não invulnerabilidade, mas a integração total de luz e sombra em um ser humano totalmente presente, totalmente consciente e totalmente vivo. Bem-vindo ao estágio final. É solitário, mas é poderoso. É incompreendido, mas é verdade. É a sua iniciação para o próximo nível de consciência. E a humanidade precisa de você, exatamente como você se tornou. Se você chegou até aqui, deixe um like. Diga nos comentários, estou me tornando soberano. Assim, eu saberei que você está lá. Assim, podemos criar uma comunidade daqueles que olharam para o abismo e escolheram não pular. Inscreva-se no canal se quiser continuar essa jornada. Aqui, vamos mais fundo. Onde dói, mas também onde reside a verdadeira transformação. Você não está quebrado. Você está em construção. Nos vemos na próxima dimensão.